Olá, pessoas! Muito boa tarde ainda! Abri uma live aqui, quase na surpresa, para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Recentemente eu tenho recebido muita pergunta sobre a low carb, sobre a estratégia, o que é, para quem serve, como é. Aproveitando o embalo que eu tô aqui no consultório online, porque é aqui que eu faço as minhas consultas online, os atendimentos online, eu estava conversando sobre esse tema ainda há pouco, ao longo dessa tarde, e aí eu resolvi abrir a live aqui, porque eu vi que nos directs tinha algumas perguntas, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu fiz um post agora no Instagram também falando um pouco sobre as opções, né, o que você pode fazer com a sua alimentação nesse período de carnaval, então tem um pouquinho a ver com isso. Essa live eu espero que seja uma live mais rapidinha, mas fiquem à vontade, se por acaso quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia que eu falo muito, então a voz tem que estar hidratada. Mas bora lá, bora começar. Eu vou começar a falar aqui, se por acaso vocês tiverem dúvida, vão me perguntando. Primeiro ponto sobre a estratégia low carb, que eu quase sempre estou falando nos stories, mas eu vou ver se eu consigo deixar essa live salva, pelo menos pelos próximos dias, para que vocês consigam assistir e entender um pouquinho mais sobre o tema, porque eu acredito que até pelo próprio Marmita Low Carb, né, que eu abri a turma agora, alguns de vocês ficaram na dúvida de como era, se servia, se é para todo mundo, se não é, então eu vou tentar fazer de uma forma resumida aqui para todo mundo. Deixa eu anotar aqui sobre a estratégia Low Carb, que aí quem for chegando vai identificando sobre o que é esta live. Pronto, então bora lá. Vou aproveitar o meu embalo que eu tava falando demais, então se eu parar o raciocínio agora e respirar muito, eu não tô no mesmo ritmo. Então, gente, o que é a estratégia low carb, tá? Eu falo estratégia, e aí já é o primeiro ponto que eu preciso destacar. A low carb, muitas pessoas me questionam sobre a dieta low carb ou a estratégia low carb, e eu acho interessante explicar para vocês que isso é algo pontual. Eu não encaro a low carb como um estilo de vida. Aliás, dentro da nossa alimentação, a gente pode ter um estilo de alimentação saudável ou a gente fazer ciclos de estratégias. O que é que isso vai favorecer? Vai favorecer com que o nosso metabolismo esteja sempre sendo ativado, porque a gente se acostuma, a gente se adapta. A gente nem sempre funciona da mesma forma. Não sei se aqui alguém já fez a low carb em algum momento, mas é perceptível que no início da estratégia muitas pessoas respondem muito rápido e depois ela vai pausando, ela vai não respondendo mais, porque o nosso corpo se adapta. Então, o nosso corpo se adapta a tudo, graças a Deus, e é por isso que nós evoluímos e chegamos até aqui hoje. Então, se a gente não se adaptasse, ficaria difícil a gente sobreviver a tanto tempo, a tantas condições diferentes que a gente acaba se submetendo. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes e para as alunas é: tudo que a gente treina, a gente fica bom. Tudo que a gente treina, a gente consegue ir se adaptando, ir aperfeiçoando, ir melhorando. Com a alimentação saudável é a mesma coisa, mas se você mantém a mesma estratégia por muito tempo, o seu corpo se adapta. O seu corpo, ele não vai responder da mesma forma. Se fosse assim, a maioria dos meus pacientes que não fazem café da manhã seriam todos magros, sem nenhuma sensação sem nenhuma compulsão, sem nenhum apetite voraz em outro horário. Essas pessoas não teriam problema com insulina, com glicemia, porque teoricamente o jejum intermitente ajuda nisso tudo. Então, o corpo se adapta ao excesso e o corpo se adapta à restrição. Então, a estratégia low carb, eu acredito que funciona muito bem como uma estratégia, como uma dieta, e dieta também é um ponto que a gente pode até depois se aprofundar e conversar um pouco mais. É uma coisa que você vai utilizar por algum momento, é uma estratégia que você vai utilizar por um momento para atingir algum objetivo, para modular algumas questões, para ajustar algumas questões. Então, é uma estratégia em que você faz uma restrição de carboidrato, por isso que ela é low carb, ela não é no carb. Muitas pessoas chegam para mim dizendo que fazem a low carb, mas de verdade, se a gente fosse
encaixar algumas refeições durante o dia dessa pessoa, estaria mais encaixada numa dieta cetogênica, o zero carboidrato, o que não necessariamente é importante fazer nesse período. Com a estratégia low carb, nós temos vários protocolos e várias linhas de pensamento e de estudo. Uma boa parte delas fala em uma restrição de até você fazer uma restrição calórica colocando dentro da sua alimentação, dentro da sua dieta, uma quantidade com cerca de 30 a 40% de carboidrato. Então, se você tem uma alimentação, um plano calculado, né, um cardápio calculado, 30 a 40% desse cardápio vai ser de carboidrato. Carboidratos, que aí podem ser carboidratos refinados, carboidratos complexos. Quem vai definir isso vai ser a sua nutricionista. Esse é um ponto, inclusive, muito importante. É muito comum as pessoas banalizarem a low carb e quererem fazer ela por conta própria. Sendo que aí tem um primeiro problema. Eu falei que a low carb são cerca de... quando a gente coloca dentro da nossa dieta 30% de carboidrato. O restante precisa ser distribuído entre proteínas e gorduras. Agora, quem vai fazer esse ajuste de quantos por cento de proteína e quantos por cento de gordura, qual tipo de proteína, qual tipo de gordura e qual tipo de carboidrato, é a nutricionista. Porque se você faz isso por conta própria, muitas vezes você coloca os pés pelas mãos e chega com um cardápio inadequado, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, dentro da estratégia low carb, você vai diminuir a quantidade de carboidrato, que numa dieta padrão é cerca de 50% a 60% do que você consome durante o dia é de carboidrato. As calorias que você consome vêm de uma fonte de carboidrato. E aí a gente vai reduzir isso para cerca de 30% a 40%. Tem vários protocolos, ok? Só que quando a gente restringe muito isso, coloca cerca só de 50 gramas, de 5% de carboidrato, isso já é uma dieta cetogênica para estimular o processo de cetose. É muito mais restrito do que, de fato, a low carb, certo? Então, low carb não é no carb, e low carb entra sim carboidrato. Existem alguns alimentos que as pessoas dizem, não, isso aqui não é low carb. Ok, mas se ele estiver numa quantidade, num percentual ainda ali desses 30%, 40%, vai ser permitido, certo? Vai ser possível de colocar aí. Vou exemplificar. Banana é uma fruta que, tadinha, ela sofre muito preconceito. As pessoas amam banana, mas ficam com medo de comer porque tem muito carboidrato e porque dentro de uma estratégia low carb não pode banana. É proibido na low carb, porque as pessoas gostam muito de utilizar esses termos de proibido, de permitido, não permitido. Então, a banana dentro da cultura... não é permitida, é proibida na low carb. Sendo que se você colocar uma quantidade pequena de banana, uma quantidade que esteja ali no momento certo, ela pode pertencer muito bem aos 30% que você tem direito de comer de carboidrato na sua dieta. Então, um exemplo, você fazer uma banana da terra, uma banana que a gente chama de banana machucada, um bombonzinho, alguma coisa que tenha a banana como ingrediente, não necessariamente você vai sair da low carb. É importante que o carboidrato que você consuma seja um carboidrato de médio a baixo índice glicêmico, que você não faça picos de glicemia e de insulina. Explicando, quando a gente come um carboidrato, a gente começa o processo de digestão. Aquilo que é macro vai ficando micro, vai se transformando no final na glicose. Então, tudo que é açúcar, tudo que é farinha, tudo que é amido, ele vai se transformar na nossa corrente sanguínea após o processo de digestão em glicose. Quando a gente consome glicose, essa glicose vai para a corrente sanguínea e a gente vai liberar insulina, tá? Para pegar essa glicose e levar para as células. E aí, quando a gente consome uma grande quantidade de carboidrato, a gente vai ter uma grande quantidade de glicose circulando no nosso corpo e uma grande quantidade de insulina vai ser liberada para pegar essa glicose e levar para as células. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o famoso pico de glicose, pico de insulina, que não é legal. Que ao passar do tempo, a gente vai desequilibrando isso sempre com vários picos ao longo do dia, vai fazendo com que o nosso pâncreas vá se cansando de liberar essa insulina, vai fazendo com que a gente tenha um desbalanço dessa insulina, e aí vem aquela famosa resistência insulínica, vem a diabetes,
Vem a síndrome do ovário policístico, que está muito ligado. E vem o tecido adiposo, que ninguém gosta, que faz com que a gente corra muito atrás para tentar perder aquela camada de gordura. Você acaba produzindo mais gordura se você vai fazendo esses picos de insulina com muita frequência, ok? Então a estratégia low carb, ela funciona para melhorar a sensação de saciedade, ela funciona para ajudar a perder peso, ela funciona para ajudar a perder a gordura, ela funciona às vezes para melhorar até aquela sensação de vício que a gente tem pelo carboidrato refinado, porque ela faz com que a gente restrinja um pouco mais e ajuda a modular alguns fatores bioquímicos mesmo, algumas questões de hormônio, de liberação, de neurotransmissores, enfim, de vários fatores que vão ajudar com que a gente tenha uma sensação maior de saciedade, com que a gente tenha mais disposição, com que a gente vá revertendo esses quadros de resistência insulínica, por exemplo, e vá diminuindo o nosso tecido adiposo, porque a gente não vai produzindo mais, ok? Então, os alimentos que possuem uma quantidade ou uma quantidade maior e uma qualidade pior de carboidratos que vão ser digeridos mais rapidamente, o ideal é que a gente evite ou não consuma em grande quantidade. Mas, por exemplo, eu tenho paciente que faz low carb e que come brigadeiro. Ela tem o dia do brigadeiro na dieta dela. Foi pensado e calculado para isso. A quantidade do brigadeiro tem lá bonitinho e ela já está num momento, numa maturidade que ela consegue aguentar só com aquele brigadeiro. Aquilo ali já está maravilhoso para ela. Por quê? Porque a gente calculou e ao longo do dia ela consumia esse brigadeiro. Eu botei lá algumas coisinhas que vão ajudar antes e depois para que ela não faça esse pico considerável de glicose e de insulina. Ela consegue comer um brigadeiro, fica muito bem e sustenta, e a gente não sai dessa quantidade de 30% de carboidrato ao longo do dia. Viciado na banana, tâmara, mais pasta de castanha. Viva o curso do Marmita. Isso mesmo, Gracinha. É maravilhosa essa mistura, essa combinação, esse trio é fantástico, é muito bom. Então, gente, a estratégia low carb, ela é uma estratégia que visa com que você diminua a quantidade de carboidrato que você consome no dia, que essa quantidade chegue em torno de 30% do que você consome ao longo do dia, e que essa quantidade de carboidrato venha de fonte de um carboidrato melhor, né? De baixo índice glicêmico ou médio índice glicêmico, que tenha mais fibra, que tenha uma carga glicêmica, uma quantidade de carboidrato menor. Então, carboidrato de melhor qualidade. Mário, onde é que eu tenho isso? Fruta, verdura e legume, você tem isso, tá? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. O que é que tem mais carboidrato? Aí a gente entra nos tubérculos, né? Aí vem a nossa macaxeira, querida, amada, idolatrada. Tem uma quantidade maior de carboidrato. Ela tem uma velocidade de absorção um pouco maior. Vem aí de algumas frutas, por exemplo, a banana, que eu falei, né? Que tadinha, sofre muito preconceito. Manga. Siriguela, as frutas da estação estão maravilhosas, bem docinhas, mas elas têm um índice glicêmico um pouco mais alto. Porém, eu prefiro que você consuma metade de uma manga, a manga, fruta mesmo, com direito a fiapo no dente, do que você tomar o suco, certo? Porque a gente precisa, inclusive, entender isso. Quanto de fibra vai ter junto desse alimento na hora que você consumir, desse alimento principalmente de alta carga glicêmica, porque a ideia é a gente frear essa velocidade de liberação desse carboidrato na sua corrente sanguínea. Então, dentro de uma low carb, a gente pode sim consumir alimentos com a carga glicêmica até um pouco mais alta, ou um índice glicêmico um pouco mais alto, mas numa quantidade menor, tá? E fazendo o que a gente chama de modulação, colocando junto uma boa proteína, colocando junto uma boa gordura, para fazer com que essa velocidade de absorção seja diminuída, né? Que ele vá sendo absorvido de forma mais lenta. Então, uma estratégia low carb, ela cabe para várias pessoas, para vários tipos de tratamento, para várias doenças, mas ela precisa ser orientada por um profissional, por um nutricionista, porque tem essa questão do cálculo. Mário, eu tenho um aplicativo.
Ok, se você quiser calcular dentro de um aplicativo, você consegue. Uai, isso não é novidade para ninguém. O nutricionista não está ali só para calcular o cardápio. Mas o nutricionista vai lhe ajudar a escolher a qualidade desses alimentos, dessa composição desse prato ou dessa refeição. Vai fazer com que tenha uma combinação, inclusive, de alimentos anti-inflamatórios. Porque uma low carb inflamatória não é interessante para ninguém. E o que seria uma low carb inflamatória? Um exemplo clássico de um café da manhã low carb bem inflamatório é aquele famoso ovo com bloquê de peru, com queijo e bacon. É um café da manhã que, se você jogar assim, café da manhã low carb no Google, vai aparecer algo parecido com aquilo. Embutido, muito queijo, muita gordura saturada, gordura de origem animal, que vai fazer com que você inflame. Então, você até consegue emagrecer por um tempo por conta da restrição do carboidrato. Mas a qualidade dos outros ingredientes, o teor inflamatório dessa dieta, dessa alimentação, vai fazer com que esse resultado seja muito menor do que poderia ser se fosse uma estratégia mais anti-inflamatória. E vai fazer com que você possa até ter alguns problemas depois por conta disso, né? Geralmente no low carb a gente aumenta a quantidade de colesterol, a gente aumenta a quantidade de gordura, mas gordura boa, tá? A gente aumenta a quantidade de gordura e não só proteína, porque quando fala assim, vou fazer uma dieta low carb, aí em vez de comer 100 gramas de proteína que comia, como 250. Isso é demais. O nosso corpo, ele não vai absorver isso tudo. Não é necessário isso, entende? Ai, Mari, mas eu fico com muita fome. Você mandou eu tirar meu arroz, então eu tenho que botar 2 vezes mais carne para eu ficar cheia, porque senão eu vou ficar morrendo de fome. Aí é que entra um bom profissional de nutrição para te ajudar a combinar alimentos que vão te ajudar a não ter essa fome, que vão te deixar muito bem nutrida e que vão fazer com que você não tenha problemas depois por conta desse excesso de proteína e de gordura, que é uma gordura ruim, que é uma gordura pior. Então, que tipo de gordura vai ter? Azeite, as oleaginosas podem estar, as sementes, os óleos, os azeites, né, dessas sementes que são super anti-inflamatórias, e isso vai te ajudar, vai ter um ótimo resultado, tá? Ivanilda, você tá assim? Fazendo assim, pois então bora arrumar essa casa, bora fazer diferente. Então, a gente precisa de um profissional para poder combinar isso, combinar isso, e aí, obviamente, você não vai conseguir fazer essa combinação por muito tempo, que fique sustentável por muito tempo, se você não tiver uma avaliação de um bom profissional. E aí, na low carb não é difícil que haja aumento de colesterol, por exemplo, porque muitas pessoas acabam colocando gorduras ruins, e aí faz com que esse carboidrato aumente. Sendo assim, mais uma vez, é importante o acompanhamento do nutricionista para que você não melhore uma coisa e piore a outra, entende? Sabe quando a gente quer arrumar um negócio, só que em vez de a gente arrumar tudo, a gente arruma uma coisa e bagunça todo o resto, e daqui a pouco vai ter que, ficar sempre assim. Eu comia muito, a Nutri diminuiu. Menina, eu sentia tanta fome na primeira semana. É isso mesmo, porque é uma fase de adaptação. Então, dentro da low carb, muitas vezes as pessoas sentem fome, sentem dor de cabeça, porque tudo isso é o seu corpo que está muito habituado com o excesso de carboidrato, né? Com muito carboidrato aí, e faz com que, inclusive, as nossas mitocôndrias fiquem mimadas. Depois eu explico sobre isso. Mas a mitocôndria é super importante para nos fornecer energia, e às vezes o carboidrato ali em excesso vai fazendo com que elas não trabalhem da forma eficiente, e a gente fica sempre muito fadigado. Sofri, reclamava porque comia e quando passava 1 hora e pouco já tava morrendo. Então aí precisa, ainda bem que você tava com a nutricionista, tá vendo? Porque senão você poderia cometer alguns excessos e você poderia não ser orientada de forma que essa fome ou essa sensação que você estava sentindo acabar se levando para um canto que não era o interessante, tá? Então, sempre que vocês quiserem fazer uma estratégia, principalmente uma estratégia restritiva, procurem um nutricionista, certo? A low carb, ela vai ajudar em quê?
ela vai ajudar pessoas que têm problemas com a metabolização da glicose, isso seria diabetes, a resistência insulínica, certo? A low carb funciona muito. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico, tá? Mulheres que têm síndrome do ovário policístico, geralmente, têm uma resistência insulínica. Se essa resistência insulínica não está diagnosticada por A mais B dentro de um exame, né? A gente não consegue visualizar isso dentro de um exame, pode ser que tudo isso esteja acontecendo de uma forma como a gente chama subclínica. É um momento em que você tem todos os sintomas, mas o seu exame ainda não aponta. Então, para algumas pessoas, até que esse exame mostre o problema, o buraco vai estar muito mais embaixo, entende? Então, quando a gente fala, eu uso muito esse termo, a clínica, ela é soberana. Os sintomas, as características dessa pessoa, ela vai me falar mais alto do que um diagnóstico A mais B dentro de um exame. Obviamente que dependendo muito da doença, da patologia que a gente está falando, do caso que a gente está falando, certo? E ainda tem uma coisa que é super importante ressaltar. Nutricionista não dá diagnóstico, certo? Quem dá diagnóstico é médico. Então, todas essas questões hormonais e tal, quem vê isso é o médico, e o nutricionista precisa, obviamente, saber do que está acontecendo, porque a gente vai juntos aí determinar como é que a gente vai fazer com que o seu metabolismo funcione da forma que venha trazer mais saúde e não mais doenças, ok? Então, pessoas que são diabéticas, pessoas resistentes à insulina, mulheres com síndrome do ovário policístico, pessoas que estão buscando o emagrecimento, sim, porque como eu falei, essa questão do tecido adiposo, né, que o excesso de insulina vai estimulando o aumento do tecido adiposo, então essas pessoas se beneficiam. Pessoas que... Mari, tem muita gente que pergunta assim, Mari, eu tenho muita compulsão, a low carb é pra mim? Depende de como você está, em que ponto você está, o que está acontecendo na sua vida, porque para algumas pessoas restringir é o que é mais importante. Funciona meio que como um viciado em álcool ou em drogas. Se você for mandando ele diminuir de pouquinho em pouquinho, ele não consegue. Você precisa fazer uma quebra brusca. Mas tem pessoas que com quebras bruscas não conseguem parar, não conseguem mudar essa estratégia por pouco tempo. Obviamente que eu tô falando de alimento e não de droga, tá, gente? Então tem pessoas que se não parar de uma vez de comer açúcar, chocolate, café, ela não vai conseguindo reduzir aos poucos. Mas tem pessoas que não funcionam dessa forma, que se restringir, aí é que ela vai comer, porque ela vai restringir por 2 dias e depois ela vai comer até a parede, se for o caso, entende? Então a gente precisa se conhecer e precisa estar junto de um profissional que consiga ter esse olhar sobre você. Porque é muito difícil a gente se reconhecer. É muito difícil a gente identificar, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de restrição. Ou não, eu sou o tipo de pessoa que não funciona. É difícil pra gente, às vezes, admitir aquilo que a gente não é muito bom. É fácil, às vezes, a gente pensar naquilo que a gente é bom, mas naquilo que a gente não é muito bom, não é muito fácil. Então, ter um profissional que consiga te avaliar e te identificar como uma pessoa, identificar se você é uma pessoa mais ansiosa, identificar se você é uma pessoa que consegue consumir mais ou menos, isso tudo um bom profissional consegue te avaliar. Às vezes a gente precisa ir puxando, sabe? Assim, ir fazendo com que você vá se testando. Mas tudo isso precisa, como eu disse, de uma boa avaliação. E que você precisa estar muito alinhada com o profissional que está fazendo a sua dieta. Porque senão, às vezes, você quer ir por um lado, mas ele quer ir totalmente pelo outro. E você não consegue ter um avanço bom, porque você está totalmente contra esse profissional que está fazendo o seu cardápio. Como minimizar o gosto residual dos adoçantes nas receitas? Rosângela, escolhendo outros adoçantes. Adoçante, nenhum produto alimentício é igual 100%, tá? Então, por exemplo, a estévia, que é um adoçante muito utilizado nem é o mais utilizado, tá? Porque a estévia é um bom adoçante, é um adoçante natural, que tem ainda, a maioria deles, tem um sabor residual muito amargo. Então, a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que captam mais o sabor amargo, porque tem pessoas que não sentem, é indiferente, isso é uma característica individual. Mas tem gente que sente muito, percebe muito, a percepção pelo amargo é muito alta.
Então, para algumas pessoas a stevia não funciona. E aí é você pesquisar mesmo e ver qual que você consegue consumir melhor. Existe uma marca que muitos pacientes se dão melhor com essa stevia, que é de uma marca chamada... que ele se chama Coloandina. E vários pacientes gostam, não sentem sabor residual. E tudo bem, a gente pode fazer receita com ela, mas não são todas as marcas que são bem aceitas, certo? Então, assim, como minimizar? Ou colocando algum alimento que seja mais forte, ou realmente indo trabalhando o seu paladar para que você consiga ir aceitando cada vez menos adoçante e você consiga ir sentindo menos falta desse sabor doce. Certo? Então, infelizmente, não tenho algo que eu diga assim, coloque tal coisa e sua comida, seu doce com adoçante vai ficar maravilhoso e ninguém vai perceber que ele está ali dentro. É realmente uma questão de teste mesmo, de você ir testando e, se possível, você ir reduzindo cada vez mais a necessidade por eles, porque aí você vai colocando menos e você vai sentindo, né, menos sabor residual. Você tá pensando em ser minha paciente, Marli? Pois venha-se embora, tamo aqui. Café, prefiro sem nada do que adoçante, é muito ruim. Pois é, então assim, que bom que você já está conseguindo o café sem adoçar, sem precisar do adoçante. Realmente o açúcar, ele não é tão interessante na low carb, porque a low carb é justamente uma estratégia utilizada para você ir necessitando cada vez menos, né, desse sabor doce, desse açúcar, desse carboidrato refinado. Então, o cafezinho, principalmente aquele cafezinho que você coloca, que você consome várias vezes ao dia, se você está adoçando ele várias vezes ao dia, você está estimulando várias vezes ao dia ter esse paladar, esse sabor doce, né? Então, se você vai reduzindo a quantidade de açúcar ou de adoçante, é o que você faz de melhor na sua vida. Então, que bom que você já consegue. A gente tende a não querer sentir o sabor real do alimento. O que é de coco, a gente quer que não tenha sabor de coco. O que é, sei lá, o que é amargo, a gente não quer que seja amargo. Enfim, a gente precisa ir tentando estimular o nosso paladar a reconhecer o sabor real dos alimentos e fazer com que a gente consiga necessitar cada vez menos de açúcar ou de adoçante. Que bom que você acostumou, Ivanilda. Não precisa mais. Inclusive, isso economiza também, né? Porque adoçante ainda tem um custo mais alto. Quantos gramas de carboidrato na low carb? É muito relativo, Valentina. Eu não consigo te dizer, são 150 gramas. Não posso dizer isso porque vai depender. Depende de quanto de caloria você vai precisar. Para que a gente saiba quanto de caloria você precisa por dia, aí vem a história do profissional, certo? Do nutricionista. Ele vai dizer, a gente vai levar em consideração toda a sua rotina, todo o seu treino, a sua atividade física, se é uma atividade física mais intensa, atividade física mais leve. A gente vai levar em consideração se a sua atividade do dia tem um gasto energético significativo, o quanto você quer perder de peso para a gente fazer uma restrição calórica. E aí, quando você souber o quanto de caloria você tem que ter durante o dia, você faz esses percentuais de carboidrato, gordura e proteína, e dentro da low carb a gente destina cerca de 30% de carboidrato. Então, a depender da sua necessidade energética, necessidade calórica, essa gramatura de carboidrato vai variar, certo? Por isso que é uma coisa individual. É interessante que você faça, geralmente, um cálculo com um bom profissional. Porém, se você está querendo me perguntar, Mari, quanto eu preciso comer num prato? Se eu for fazer um bolo, como é que eu sei que ele é low carb? A ideia é essa, que você tente colocar dentro da sua receita fontes, o mínimo de fonte de carboidrato ou uma quantidade controlada para que nessa receita tenha apenas 30% de carboidrato, certo?
Então aí a gente faz as substituições. Por exemplo, farinha branca vira farinha de castanha, farinha de amêndoas, farinha de coco, castanha de caju ainda tem mais carboidrato do que amêndoas, então cuidado aí com o excesso, certo? E aí a gente também precisa levar em consideração que a dieta low carb ela vai ser mais calórica do que a dieta padrão, porque a gente vai aumentar aí a quantidade de gordura e 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto que 1 grama de carboidrato e proteína tem 4. Então, quando a gente aumenta a quantidade de gordura, a gente está aumentando a quantidade de calorias. Por isso que essa gordura precisa ser uma gordura anti-inflamatória, certo? Tem que ser uma gordura saudável. Não vão colocando queijo, bacon, blanquê ou calabresa, porque pode gordura, que aí não vai ficar muito legal, certo? Vocês vão ter um teor inflamatório significativo da dieta de vocês. Meu problema foi só diminuir a quantidade de comida, ainda bem que já resolveu. Marli, a dieta cetogênica a gente restringe muito mais. Na dieta cetogênica são cerca de 50 gramas de carboidrato por dia, ou 5%, certo? Então aí realmente é bem pouquinho. E também na dieta cetogênica a gente aumenta a quantidade de gordura e não a quantidade de proteína, tá? Não queiram comer 200 gramas de proteína, porque isso pode dar um efeito pior. Tenho resistência e quando faço low carb passo mal. Sou pré-diabética e fico tonta. Pronto, Valentina. Então, aí você é uma forte candidata a passar por um processo de adaptação, que é super interessante. Eu poderia simplesmente dizer que para você o melhor é restringir carboidrato, fazer um jejum que você fica muito bem. Mas eu estaria sendo muito leviana, porque você provavelmente teria uma turica, iria passar mal e iria me xingar até a próxima geração. Mas até que você chegue no ponto de se adaptar a isso, tem várias etapas, que é por isso que é importante estar com um bom profissional junto a você, para você ir entendendo até onde você pode ir, até onde você consegue ir, se está no momento certo de você ir, ok? Falando em estratégia low carb, como que vocês podem começar? Melhorar a qualidade da alimentação de vocês, certo? Ir mudando, como eu disse, o tipo de farinha, por exemplo. É farinha de trigo branca que você usa? Começa usando a integral. Depois você vai botando aí uma farinha de castanha, uma farinha de amêndoas. Aqui pra gente, né, é melhor que você use uma farinha de castanha, porque ela tem um custo muito melhor do que uma farinha de amêndoas. Vai aí numa farinha de coco, tá? Vai fazendo essas adaptações, vai fazendo essas variações dos pratos. Vai colocando mais vegetais em vez de arroz, entende? Não coloca só folhas e peito de frango, porque, de novo, vão me xingar. É um prato low carb? É extremamente low carb. Aquela saladinha de folhas com um frango grelhado é muito low carb. É nutritivo? É nutritivo. É gostoso? Falem aí se vocês gostam de comer todos os dias aquela salada de folha com frango grelhado. É aquilo que vocês desejam? Tipo, ai, tá dando a hora do almoço, tá dando a hora do jantar, eu quero ir lá comer a salada de frango do peito de frango com folhas. Me digam aí, eu vou aguardar a resposta de vocês chegar aqui. Se vocês estão desejando, olha, são 6h16. Vocês querem comer isso aí? Vocês estão pensando no jantar de sexta-feira de carnaval que a gente vai estar em casa? Pois é, né? Chega a dar um certo desespero quando a gente pensa nisso. Chega assim pro mozão, aí você diz, mozão, o que é que a gente vai jantar hoje? Ele diz salada de peito de frango grelhado, folhas, alface e rúcula, com um tomatinho e o peito de frango grelhado. Pois é, gente. Então, Deus me livre. Eu, inclusive, também diria a mesma coisa. Deus me livre, porque, né, não quero isso. Dentro de uma low carb, não há necessidade de você passar vontade, de você sofrer desse jeito. Na verdade, dentro de nenhuma estratégia, muito menos a low carb. Ainda fica com muita fome, né, Valentina? Gostava de comer uma batatona grande. Pois é, se você pensa assim numa comida, né, gostosa, você envolve aí muito carboidrato. Mas
acreditem em mim, pode parecer muito difícil de acreditar, mas é verdade. A comida low carb, ela pode ser muito gostosa. E para que ela seja gostosa, ela não precisa de bacon. Eu fui falando de comida, a Fera José tá se aproximando de mim, eu espero que ele não derrube meu celular. Agora é só 100 gramas de batata, tá vendo? Então, dentro de uma estratégia low carb, a gente não precisa sofrer. Na verdade, dentro de nenhuma estratégia, tá, gente? A gente precisa só entender como é que a gente faz com que esse alimento fique saboroso. Então, por exemplo, dá pra gente fazer versões. Eu amo fazer versões. Inclusive, eu já contei essa história pra vocês. Eu entrei pra culinária saudável porque eu não me conformava que eu ia ter que comer a salada com peito de frango grelhado. Então, eu fui fazendo versões. Eu tô com desejo de comer macarrão, mas eu estou dentro de uma estratégia, tô dentro de uma restrição, tô precisando ficar sem carboidrato, então dá pra gente fazer macarrão low carb. E aí, se você tá pensando só em macarrão de vegetais, não, a gente tem outras opções, tá? Não é só o macarrão de vegetais, não. A gente consegue colocando outras opções que, graças a Deus e a tecnologia dos alimentos, a gente foi tendo desenvolvimento de produtos, de técnicas, de cortes, que vão nos trazendo essa sensação, que dá essa sensação de prazer realmente ao comer um prato de macarrão low carb, risoto. Eu amo risoto. Eu gosto muito de macarrão, mas quando eu vou sair assim para um restaurante, por exemplo, eu não fico pensando num macarrão, eu penso num risoto. Hoje em dia não mais, mas antigamente era muito. E aí dá pra eu ter essa mesma sensação desse risotinho de uma forma low carb, aplicando a técnica certa, colocando temperos certos. Eu termino de comer e eu fico me sentindo muito bem, muito feliz, tá? E eu não tenho todos aqueles problemas que eu teria se eu fosse consumir uma alta carga glicêmica, um alimento de alta carga glicêmica, uma grande quantidade de glicose e de carboidrato. Deixa eu ler aqui que vocês já estão falando e eu tô perdendo. Agora são só 100 gramas de batata, mas dá pra fazer essa batata ficar gostosa. Vale a pena, Ivanilda. É muito pouco. Quando a gente sofre, a gente desiste. Exatamente. Eu nunca tinha conseguido fazer dieta por muito tempo. E olha que eu tento fazer dieta desde muito novinha. E eu não conseguia seguir porque eu ficava odiando. Chegava 7 dias, eu jogava tudo pra cima. Ama macarrão. Macarrão é muito bom. Macarrão de arroz, pode. Dentro de uma estratégia de baixo carboidrato, pode, mas a quantidade vai ser bem menor. Então, existem outros tipos. Hoje no mercado a gente tem macarrão de feijão. Pode parecer estranho para quem não conhece, nunca ouviu falar, mas temos. Inclusive, feijão, ele tem uma quantidade de proteína e a indústria deixou essas massas à base de feijão bem proteicas. Então, é uma possibilidade. Tem macarrão, que a porção do macarrão, que ele é feito à base de feijão, ele tem 24 a 25 gramas de proteína. É um scoop de whey protein. Aí entra uma coisa que é muito legal da comida de verdade. O whey protein, ele é um suplemento super nutritivo e vale a pena, certo? Você coloca, dependendo da sua estratégia, é algo que é bem legal. Mas um scoop de whey protein é mais ou menos isso aqui, assim, de pó, que você vai chacoalhar ali, tomar junto com a água ou com o suco, enfim, aonde a sua nutricionista disser que você precisa misturar isso. Só que um scoop de whey protein tem cerca de 25, 30 gramas de proteína. E aí, um prato de macarrão, feito à base ou de feijão, ou de quinoa, ou de alguma outra leguminosa, ou alguma outra farinha rica em proteína vegetal, vai ter essa quantidade de proteína, ou às vezes até mais. E você vai comer uma boa quantidade de proteína, olhando aquele pratão de macarrão com um molho que seja saboroso, e você vai ficar muito feliz, você vai ficar muito mais saciada, porque além de ter muita proteína, tem muita fibra também. Então, essa é a graça, esse é o ponto de você saber cozinhar algo, uma versão, você cozinhar, você saber escolher, né, se você tá em algum restaurante, você conseguir extrair nutrientes e ficar saciada não só pela comida, pelo volume de comida que você tem, mas de você se sentir confortável e feliz depois de comer aquele prato. Então isso é muito importante também na hora da adesão, né, a esse cardápio. Por isso que eu gosto de
trazer tantas receitas, eu passo receitas para os pacientes, e é por isso que tem o curso de culinária saudável, que é para que vocês aprendam a fazer versões saborosas. Vocês não precisam comer um prato de salada de folha e peito de frango grelhado. Vocês podem comer um risoto, vocês podem comer macarrão, vocês podem comer uma lasanha, vocês podem comer várias versões de pratos tradicionais que tem baixo carboidrato e tem muito nutriente. Gosto de macarrão de arroz integral, é uma boa opção. Que macarrão é esse? Não conheço. Aqui em Natal, nós temos duas marcas que são bem conhecidas e você encontra mais fácil, tanto em loja de alimentação saudável quanto supermercado. Um é a Urbano. Urbano é aquela marca que a gente encontra no supermercado, que tem já o macarrão de arroz, e eles têm um macarrão de arroz e feijão. O da Urbano, ele tem uma quantidade boa de proteína, mas tem uma outra marca que se chama Fit Food, que ele é bem proteico. Tem o de feijão azul e tem o de feijão preto. E esse de feijão preto é o que tem mais proteína e ele não tem gosto de feijão, tá, gente? Porque às vezes você diz assim, nossa, eu vou comer feijão com a cara de macarrão. Mas não tem gosto de nada, é uma massa, certo? Onde encontrar ou fazer? Essas massas específicas, né, do macarrão, encontra nas lojas especializadas ou supermercado. E se quiser fazer receitas, às vezes a gente pensa assim, poxa, Mari, comprar uma massa ou comprar um prato pronto low carb é muito caro. Por isso que eu sempre incentivo vocês a irem para a cozinha. Eu sei que muita gente teve experiências ruins com culinária. Não era incentivado em casa, não tinha nenhum exemplo na sua família. Eu não vou falar só da mãe não, mas a mãe, o pai, ou enfim, alguém, a avó, a tia, não sabia cozinhar, não gostava de cozinhar, ou você nunca foi cozinhar. Eu dizia que eu não sabia cozinhar, eu sempre disse isso quando eu era adolescente, quando eu entrei pra faculdade, que as pessoas ficavam pegando o meu pé, vamos jantar lá na casa de Mari. Eu, meu querido, vamos ter que pedir, porque eu não sei cozinhar não. E dentro da faculdade de nutrição, ninguém me ensinou a cozinhar. Eu aprendi técnicas dietéticas, mas para outras coisas, outras finalidades. O que me levou a cozinhar foi a vontade de comer mesmo, foi a gula. Talvez o meu signo, que eu sou taurina, e taurina é gulosa. E também, taurina detesta depender de alguém. Então, ir para a cozinha, para mim, foi um ato meu libertador, porque eu não gostava daquilo que me era oferecido como saudável. Aquilo não matava a minha vontade de comer, porque poderia até matar a fome, mas a vontade de comer não matava. Eu achava aquilo super sem graça. E aí eu fui fazer versões, eu fui testar e deu certo. E o que é mais legal é que isso não funciona só para mim. Isso funciona para as pacientes, isso funciona para as alunas. Então, você ir se testando, você ir buscando fazer receitas, vai te ajudar quando você não tiver quem te fornecer. Se você tem restaurantes bons, se você tem uma pessoa maravilhosa na sua casa que faz essa comida, se você tem acesso a isso, maravilha. Mas se você não tem, o que é que você faz? Você passa fome, você passa raiva, você fica frustrada com o seu pão com queijo e presunto, ou você pede no iFood e depois acha maravilhoso aquele sanduíche, mas na segunda-feira tá super arrependida porque não conseguiu seguir a dieta, se sentindo uma pessoa fracassada porque, poxa, eu não consigo resistir a uma pizza. Então, existem formas de você ir fazendo isso, ir treinando, ir melhorando, ir se aperfeiçoando e se tornando independente de qualquer coisa que às vezes você não tem acesso. Não sei se todos os restaurantes, por exemplo, vão ficar funcionando no carnaval, mas aí, os restaurantes que eu digo com a pegada mais saudável, se você não tiver esse acesso. O arroz que eu compro da Urbano, pronto, essa marca ela tem uma massa de macarrão de feijão, que ele é mais proteico. Um prato de macarrão me deixa bem mais feliz do que um copo com whey e água. Pois é, pra mim também. Então, assim, se quer comer um prato mais proteico, e aí, eu posso tomar whey protein? Pode, mas você pode comer um macarrão. O que é que você gosta? O que é que você prefere? Mari, a massa com jaque pode ser considerada low carb? Sim, a conjac ela pode ser considerada low carb se você gostar e aderir, maravilha. Não é todo mundo que adere a conjac, certo? Tem algumas pessoas que não gostam muito da conjac porque ela não pega muito sabor, ela não é fácil, muito fácil de trabalhar. Não é todo mundo que consegue trabalhar com conjac, mas é considerado low carb sim. Olha aí o Brotar. Brotar vai funcionar no carnaval? Brotar tem kits de refeições congeladas, tá, gente? Então,
Se alguém tiver aí no desespero, pensando em, meu Deus, eu não sei fazer, Mari, e agora como é que eu faço uma comida low carb gostosa? Vai em busca de restaurantes que lhe forneçam isso. Sente ainda fome, né, Ivanilda? Pois é, pois é. Você não é taurina, mas você é esfomeada, né? Pois é, menina, taurinos são um negócio pra comida. É uma coisa séria. Deixa a gente sem comida que você vê um taurino enfurecido. Então, aprender a cozinhar, aprender a fazer versões, aprender às vezes um molhinho já te ajuda. A gente não tem, né, um molhinho de tomate pronto, aquele negócio que a gente mistura assim com macarrão instantâneo. Gente, se o macarrão instantâneo cozinha em 3 minutos, o que é que custa você botar outro macarrão que é mais nutritivo e que cozinha em 5? São 2 minutos só de diferença e o negócio fica tão gostoso quanto. Aprende a fazer um molhinho que é super versátil e prático e vai. Ó, em Currais Novos tem a sustância que a gente salva seu carnaval. Olha aí, muito bem, Gracinha. Em Currais Novos, se você está em Currais Novos e está me assistindo, vá atrás de Gracinha, da sustância, que ela vai... Tem kits de congelados, tem kits de refeições para você. Muito bem, é isso mesmo. Então, você precisa entender qual é a sua fragilidade e buscar melhorar, tá? Você precisa de uma estratégia low carb, você tem síndrome do ovário policístico, você tem uma resistência insulínica, você tem alguma questão, você quer perder peso, você tem algum problema realmente com carboidrato, mas não está pronta para fazer uma restrição severa, ainda não foi buscar o nutricionista, ou mesmo que você foi buscar o nutricionista, tá? Como eu falei, nutricionista nem sempre é especialista em receitas, né? Ele vai te dizer, você vai comer X de carboidrato, X disso, X disso. Fontes são batata, fruta, verdura, e você mesmo pode fazer combinações. Eu tenho algumas alunas, por exemplo, que são pacientes de colegas minhas, que não são minhas pacientes, porque o curso ele não é só para as minhas pacientes, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, tem várias nutricionistas maravilhosas no mercado Natal e Brasil afora. E tenho várias alunas que são acompanhadas por outras nutricionistas e que depois as minhas colegas chegam e dizem, Mari, amei, porque agora fulana tá aderindo demais ao cardápio. Eu sabia que fazia tempo que ela precisava entrar nisso, entrar numa estratégia um pouco mais restritiva, fazer opções melhores, e ela não conseguia largar aquilo porque ela não conseguia ter prazer com outro tipo de comida. Então, fulana, que foi pro meu curso, conseguiu ajudar a minha colega a desenvolver a estratégia nutricional. Porque, gente, nós nutricionistas somos só uma orientadora. Quem de fato vai executar aquela estratégia não sou eu. Não sou eu que vou cozinhar pra você. Não é a sua nutricionista ou o seu nutricionista que vai cozinhar pra você. Quem vai cozinhar é você ou alguma pessoa que tenha aí, que você tenha para te dar esse suporte, ou algum restaurante, alguma coisa assim. Existem empresas que fazem a comida de acordo com o cardápio que o nutricionista te passa. Existem pessoas que preferem pegar o cardápio e executar as suas próprias refeições. E aí, faz como? Salada com peito de frango grelhado? Ninguém merece, né? Então, algumas pessoas até falaram, nossa, Mari, eu queria ser como você que no Natal fez uma ceia saudável. Eu fiz uma ceia saudável porque hoje em dia a minha família já super aderiu, e é isso que eu tô dizendo. Ser saudável ou estar dentro de uma estratégia para emagrecimento não significa que você nunca mais vai comer as versões tradicionais. Mas significa que se você não puder ou não quiser comer a versão tradicional, você sabe fazer uma versão saudável. E isso, além de ser muito libertador, como eu disse, né? É fácil de você se sentir bem fazendo aquela comida, você tem um controle sobre aqueles ingredientes, você tem um controle sobre a qualidade daquele produto, vai fazer com que você ainda usufrua de um momento de alegria, de convivência, de confraternização, e que depois você não se sinta mal, porque também tem isso. Eu, por exemplo, tenho algumas sensibilidades que eu amo comer uma pizza cheia de queijo, uma pizza 4 queijos, é maravilhoso. No dia seguinte eu que lute. Eu que luto com a minha gastrite, eu que luto enfim, com as coisas que eu tenho, com azia, com refluxo, o que quer que seja. Por exemplo, estamos numa época que eu não estaria aqui fazendo live, não. Eu ia estar maravilhosa, toda glitterinada no meu bloquinho de carnaval, pronta pra pular carnaval, tomar talvez cerveja ou gin, alguma coisa, alguma bebida alcoólica, e no final das contas, poderia facilmente parar em algum canto para fazer um lanche não saudável.
Depois do carnaval, menina, minha digestão fica assim uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu já, quem tá aqui desde o ano passado, sempre me escutava falar, gente, depois do carnaval eu tenho que fazer uma detox, uma low carb, alguma dieta. Porque eu acho que eu tô gorda? Não é peso, é digestão mesmo, tá tudo bagunçado. Então, se eu passo por um momento de excesso, depois isso me prejudica. E você também pode ter isso e você pode nem pensar. Por que na segunda-feira você tá sempre mais pesada? Quando você sobe na balança e diz, engordei. Você não engordou, não. Você inchou. Sendo que todo final de semana você incha 1 quilo, 2 quilos. Aí na quarta-feira você desincha. Mas aí às vezes fica 100 graminhas, 50 graminhas, que às vezes a balança não diz, né? Aí final de semana, de novo. Mais uma vez, aí da quarta-feira você desincha e você vai fazendo isso mês a mês. Chega um momento que quando você vê, eita, 5 quilos e eu não baixei. Aconteceu isso com os meus pacientes agora na pandemia. Vários que não estavam em acompanhamento, Mari, eu segurei o peso até agosto, eu segurei o peso até setembro. Depois disso, menina, olha, foi e não volta mais. E em uma semana eu não mais, porque todo final de semana você está inflamando um pouquinho. E aí, voltando para o nosso ponto, né, de partida, que é a estratégia low carb, você consegue ficar mais saciada por mais tempo com uma preparação com baixo carboidrato. Se ela está sendo bem feita, você consegue ter muito prazer, porque tem várias coisas muito saborosas. E mesmo que você não possa consumir glúten e leite, você vai ter muito prazer na hora de uma refeição, assim, de uma estratégia low carb. Você vai ter alimentos acessíveis, porque vocês podem estar pensando, poxa, mas é muito caro. Macarrão de feijão é muito mais caro do que o macarrão normal. Ok. Lá na feira você desenrola os ingredientes para você fazer um prato também muito saboroso e muito nutritivo, que faça com que você melhore todos aqueles marcadores de diabetes, de colesterol alterado, de anemia, o seu hemograma, tudo isso você vai melhorando, porque tem lá na feira, é barato, não é caro. Nossa, Mara, é muito trabalhoso. Tudo que você não sabe é trabalhoso para você aprender. Eu já falei sobre isso em outras lives. Se você tem um filho, quem tem filho, e sabe muito bem o que eu tô falando. Imagina seu filho, ele quer andar. Você acha lindo, filma horrores. Muito rolo de câmera de mãe só tem foto e vídeo de criança. Cada vez que ele cai, se ele chorar, você vai consolar seu filho. E dali a pouco você vai estar fazendo o quê? Vai estar estimulando ele a vir de novo. Porque caiu, levanta. Você não vai deixar seu filho lá cair e dizer, filho, é muito difícil andar. Ande não. Mamãe leva você no colo. Por mais que eu saiba que tem mães que gostariam de fazer isso, manter seu filho sempre bebezinho perto de você, você vai sempre estimular o seu filho. Ficou chateado? Tudo bem, passa a raiva e volta de novo, vai tentar de novo. Por que com a sua alimentação você quer saber tudo assim no segundo dia, no terceiro dia, fazer tudo maravilhosamente bem? Caiu, levanta. Não deu certo, queimou, amanhã você vai fazer de novo. Você não precisa desistir. Quando a gente conhece a comida saudável e gostosa, fica fácil recusar o que não te deixa bem. Pois é, exatamente. Facilmente. Ai, não, tem paciente que diz isso, Mari, atingi o pico de maturidade, que agora me oferecem um bolo, eu já lembro como é que eu vou ficar. Eu digo, não, obrigada, eu prefiro essa outra sobremesa. Ou eu prefiro esse outro prato. Chega ali o negócio de batatinha frita, aí você já pensa que não, se eu comer outra coisa aqui, ou aquilo que eu fiz, ou aquilo que tá ali no cardápio, que eu sei que me faz melhor, eu passo muito bem. Então é atingir esse nível de maturidade que eu disse que a minha paciente fica muito bem quando ela come um brigadeiro. Ela tá em uma estratégia nutricional, numa low carb, por esse período, e toda vida que é TPM, ela fazia uma panela de leite condensado, de brigadeiro de leite condensado, e ela comia só, em uma tarde. Julgo? Não julgo, já fiz muito isso. Muito, minha adolescência era assistindo filme da Disney e comendo panela de brigadeiro. Facinho. Mas, hoje em dia, ela já está num ponto em que quando ela tá muito assim, desesperada por doce, ela come um brigadeiro, ela já tá saciada. Ela não atinge a fase de ficar passando mal, ela está dentro do que ela precisa, ela está emagrecendo, ela está perdendo peso, ela está se sentindo mal, ela está muito mais saudável, que é isso, a grande importância de você saber uma estratégia, é você estar saudável e, por consequência, perder peso, e tá tudo certo.
E aí você sente muito mais prazer comendo uma comida gostosa. E essa comida, ela não pode ser muito complicada não, porque se ela for muito complicada, você não vai seguir aí na sua casa, certo? Você precisa de algo que descomplique a sua vida e não que complique mais, tá? Não sei se vocês ainda têm dúvidas sobre a estratégia low carb. Eu tentei passear aí por vários pontos básicos. A gente pode ir se aprofundando mais ao longo desses dias. Como eu falei, estou no carnaval em casa, trabalhando, né? E estou muito feliz assim, porque graças a Deus trabalho com o que gosto. E eu quero aproveitar para ressaltar a vocês que nós estamos nas últimas vagas para o Marmita Low Carb 2.0, que é um curso onde eu ensino justamente isso. Comida prática, gostosa, fácil de fazer e muito nutritiva, que vai levar você a ter uma qualidade de vida, a melhorar colesterol, a melhorar a glicemia, insulina, a perder peso, melhorar o ovário policístico e tudo isso que está relacionado com o excesso de carboidrato. A ideia da low carb, do Marmita Low Carb, é fazer com que você consiga ter essa independência, saber como preparar, saber como fazer, ter muito prazer nesse momento, conseguir levar essa comida para onde quer que você vá. Se você precisa cozinhar, comer em casa, tem lá, tá lá pronto pra você, sem você perder tempo. Se você precisa levar isso pro trabalho, tá lá na marmita, é só levar pro trabalho. Se precisa levar pro plantão, tá lá pronto. Mari, todo mundo consegue fazer o curso? Todo mundo. Quem sabe cozinhar e quem não sabe. Quem tá há muito tempo aí pesquisando receita saudável e quem não tá. Quem entrou agora, caiu aqui de paraquedas. Todo mundo consegue fazer. Mari, não sou eu que cozinho, é a minha mãe. Ela consegue aprender? Consegue. Todas as aulas são em vídeo, tá? Eu ensino em vídeo como você prepara essa receita. Tem a apostila por escrito, mas eu ensino em vídeo. Mari é minha secretária. Ela não sabe ler. Ela vai conseguir aprender? Vai. O vídeo tá lá para ensiná-la, certo? E eu também estou lá, tá? No curso você consegue ter acesso a mim. A gente tem um Instagram fechado em que você tem acesso diretamente a mim ou a Renê, que vocês sabem muito bem que é o Mariano Wilbert, agora é o meu auxiliar oficial, então a gente tá sempre por aqui, tirando as dúvidas. Eu estou ali fazendo com que você ajude, eu tô ali ajudando você a conseguir evoluir dentro da estratégia que você quiser, dentro do objetivo que você tenha, se é perda de peso, se é melhorar exames, como você quer colocar, até onde você quer chegar com essa alimentação saudável, eu vou estar ali te ajudando, certo? A gente tem, além dos módulos que a gente tem de molhos, de acompanhamentos, de pratos únicos, de proteínas, a gente tem um módulo sobre doces, a gente tem um módulo sobre lanches, a gente tem um módulo que é um desafio de emagrecimento com mais receita, com cardápio completo. Então, Mari, eu quero perder peso, Marmita me ajuda? Ajuda. Mari, eu não quero perder peso, eu quero ganhar peso, Marmita me ajuda mesmo sendo low carb? Ajuda, porque você vai saber como que você vai tornar aquela alimentação mais nutritiva. Mari, eu tô me organizando porque eu quero engravidar. Ajuda. Tô me organizando porque eu tô na menopausa, tá? Muito sintoma, tá horrível. Ajuda? Ajuda. Então, você saber fazer comida saudável vai te ajudar em vários momentos da sua vida, para várias necessidades, tá? Então, estou lhe esperando. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no direct. Tem o link direto na minha bio para você saber um pouco mais sobre o curso. Se você quiser entrar para a turma, será um prazer. Estamos encerrando as vagas. É um prazer enorme ter vocês aqui. Espero que tenha ajudado essa live. Como a gente vai estar aqui nesse carnaval, né? Então eu acho que a gente vai aparecer algumas vezes para trocar ideia com vocês. Se vocês quiserem estar aqui para aprender umas receitinhas, talvez um petisco, talvez os bons drinks, quem sabe? A gente aparece por aqui, tá bom? Eu e Renê. Vamos estar aqui, ou as crianças que hoje se comportaram muito bem, graças a Deus. Tá bom, gente? Boa noite, bom descanso pra vocês, bom carnaval, com responsabilidade, tá, galera? Sem aglomeração, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.